ela começa como uma obra direta do Espírito Santo, sem participação humana. E eles estavam orando. Jesus disse: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, se reunindo e orando, até que do alto o Espírito Santo venha sobre vocês. Fiquem aí. Só isso. Atos 2. Eles estavam reunidos, de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. Obra do Espírito Santo. A igreja nasce como? Ideia do Espírito Santo. Eles não fizeram nada para a igreja acontecer, o Espírito veio. A única coisa que eles fizeram é se reunir, só. O resto, como em tudo na igreja, o resto é Deus que faz. Qual é o meu papel aqui? Meu papel é reunir vocês. E meu papel é orar e abrir a Bíblia. O resto não sou eu. O resto é o Espírito Santo. E a minha prioridade aqui é que sempre seja assim. A única coisa que eu faço é chamar vocês para a reunião. Mas eu entendo que foi o Espírito que chamou vocês antes de eu convidar vocês. E aí o resto, quem vai fazer sempre é o Espírito Santo. Agora, dizendo uma coisa muito óbvia para você, a igreja pode até estar dentro de uma instituição. É meio difícil você dizer hoje, pensar hoje uma igreja fora de uma instituição. Então tem aquela turma que fala o seguinte: não, eu vou frequentar, eu vou fazer parte, eu vou inventar, vou começar uma igreja sem nome. Não tem nome. Que nome é a sua igreja? Não tem nome. Tudo bem. Começamos uma igreja sem nome. O que vocês seguem? Nada, só a Bíblia. Joia. Vai chegar um momento que essa igreja vai se chamar Igreja Sem Nome. E ela vai se tornar uma instituição. A instituição vai se chamar Igreja Sem Nome. Hoje não tem como você sair de uma instituição. Por quê? Porque o problema não é a instituição, queridos. A igreja pode até estar dentro de uma instituição. Nós estamos dentro de uma instituição chamada presbiterianismo. O que não pode acontecer é a igreja se prender a ela. A igreja de Jesus tem que estar além disso. Além disso. O que move a igreja não é os ditames da instituição, mas a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Então, concluindo, eu diria para você que a igreja de Deus vai obedecer a Escritura e não as regrinhas criadas para obter controle sobre homens e mulheres. Igreja de Deus não tem megalomania de crescimento. Ela não fica amando números só para superar numericamente outra igreja da região, outra denominação, outra comunidade cristã. Ela não está preocupada com número, ela está preocupada com vidas. Ela está preocupada com relatórios, ela está preocupada com transformação de vidas, a imagem de Jesus. Portanto, a igreja deve ser missional. O que é igreja missional? É aquela igreja que vai para o mundo com a intenção de assistir homens e mulheres, ajudá-los a encontrar Deus no seu dia a dia e se encontrarem com o Evangelho. Isso é igreja missional. Ela anuncia a redenção dos pecados, a salvação em Cristo. Ela convida outros para fazer parte dessa comunidade. Ela tem um triplo amor: ama a Deus, ama os irmãos e ama os de fora. Qual é o perigo que a gente corre? Que a gente está correndo hoje, de maneira geral, no Brasil. Tem muita igreja, tem muita gente hoje que não quer nem ouvir falar de igreja. Estou fora de igreja. Já fui tão machucado, ferido, decepcionado que eu não quero mais saber de igreja. Joia. Essas pessoas, elas vão abraçar a cultura, elas vão agir na cultura com o Evangelho, vão falar de Jesus no seu trabalho, vão falar de Jesus na sua faculdade, mas vão dizer para essas pessoas: ó, para onde a gente vai? Não, para igreja nenhuma, a gente não vai à igreja. Aí para onde elas vão? Para movimentos para-eclesiásticos, que são bons para um determinado objetivo. Por exemplo, Atletas de Cristo, que não é uma igreja, é um movimento para-eclesiástico, de gente que não quer saber de igreja. Adonep, movimento para-eclesiástico, de gente que não quer saber de igreja. Vai lá no jantar, ouve a palavra, ouve um testemunho legal, canta, ouve uma oração, acabou. Movimento para-eclesiástico.
É gente que não quer saber de igreja, porque igreja para eles é furada, está falida. Esse é o primeiro problema. Segundo grupo, as pessoas que amam a cultura, ou estão no mundo, falam de Jesus no mundo, amam as pessoas no mundo, amam a igreja, mas tiram o evangelho fora. Então são aquelas pessoas e aquelas igrejas hoje que fazem o seguinte: elas são cópia do que há de pior no mundo. Igrejas que existem para lucrar, igrejas que existem para produzir dinheiro. Eu fiquei chocado com uma notícia essa semana dos 5 mais ricos pastores do Brasil. Isso para mim foi um tiro no meu pé, porque eu sou pastor. Eu fiquei com vergonha. Cada vez mais eu tenho vergonha de usar o nome pastor nesse país, porque eu corro o risco de ser confundido com essa má representação. Então, quando você tira o evangelho, você cria uma igreja que se abre e imita o mundo do jeitinho que o mundo é. Não tem diferença nenhuma. É igualzinho. Venha do jeito que você está e fique do jeito que você sempre foi. Só isso. Você tira o evangelho. Qual outro risco? Amar a igreja e amar o evangelho, mas odiar a cultura. Tudo que há no mundo não presta. Tudo que há no mundo é do diabo. Você ama a igreja, você ama os irmãos, você ama a Deus, mas você odeia o mundo. Você percebeu ou deixou de perceber que Deus manda você para o mundo. Abrindo parênteses aqui. Na minha juventude, com 17, 16 anos, eu comecei a frequentar uma igreja e me apaixonei por Deus. E foi o tempo mais profundo da minha vida com Deus. Comecei a ler a Bíblia, comecei a servir a Deus. Foi maravilhoso, uma experiência fantástica. Veio um grupo para a igreja falar. Na época, era uma grande coisa, um grande movimento na época, falar sobre o perigo das músicas populares, músicas seculares, principalmente o rock. Eu era viciado em rock, eu tinha discos e discos de LP, de todo tipo de grupo que você citar, eu ouvi e era fã. Black Sabbath, Led Zeppelin e outros. Eu tinha uma coleção. E para mim não tinha problema nenhum. Mas um dia veio um grupo na igreja e disse assim: rock é do diabo, música secular é do diabo, porque a gente descobriu que se você puser o disco e virar ao contrário, já ouviu essa? Foi uma moda na época. Você virando o disco ao contrário, você vai ouvir frases ocultas, por exemplo, Satanás reina, Deus não governa mais. Aí puseram música da Xuxa, puseram música do... né? Todo tipo, aí puseram, sabe qual é o problema? Chegou um momento que depois eu descobri, puseram cantores evangélicos e rodaram ao contrário e deu medo. Então como é que cantor evangélico vai falar Satanás reina? Mas na época, gente, para mim foi fundamental. Você vai dizer, foi mal? Não. Eu cheguei em casa e quebrei todos os meus discos. Que pena, né? Hoje é uma nota um disco desse. Uma nota. Eu podia ganhar um dinheiro bom com isso. É uma nota, um disco desse é 50, 60 reais, 100 reais, um LPzão. Isso. Eu quebrei e joguei tudo fora. Mas foi bom para mim, para me aproximar de Deus, para criar em mim a noção de valor da igreja, valor dos irmãos, valor do evangelho. Foi bom. Sabe qual é o problema? O problema é que eu virei um fundamentalista. Não ouvia mais nada, eu não ouvia rádio, eu só ouvia música evangélica, qualquer uma, as piores possíveis e as melhores possíveis. Depois de muito tempo que eu percebi o seguinte, que Deus me pôs no mundo para amar o mundo, e amar o mundo significa emergir na cultura sem assimilar o pior dela, como Jesus fez, gente. Se Jesus não pensasse assim, não teria nascido nesse mundo, teria? Por que ele nasceu aqui e viveu como ser humano? Porque ele odiava a cultura? Não! Ele vivia com prostituta, mas não se prostituía. Ele vivia com alcoólatras, mas não era bêbado. Ele comia com comilões, mas não era comilão, nem glutão. Por que ele estava na cultura, gente? Para dizer, Deus está aqui, gente, quer transformar a vida de vocês. Então, quando a gente abraça a igreja, abraça o evangelho e abomina a cultura, a gente vai virar fundamentalista e dizer o seguinte: o único lugar seguro é a igreja, o único lugar que presta é a igreja.
Aí a gente vira que nem cavalo. Como é que chama aquilo? Tapa. Não, tapa o olho dele. Você vai enxergar o mundo assim, ó. Igreja, igreja, Deus, Bíblia, igreja, Deus, Bíblia, igreja, Deus, Bíblia. Aí você vai no seu trabalho. Fulano, Marcelo, você assistiu o filme Nome da Rosa? Não, eu assisti o filme Lutero. Jair, você assistiu o filme Meia-Noite em Paris? Não, eu assisti o filme Moisés. Como é que você vai estabelecer um vínculo de contato para falar do amor de Deus com esse tipo de cabeça? Você vê o mundo assim. Agora, o que é o ideal de Deus? É eu amar o Evangelho, eu amar a igreja e eu amar a cultura. Isso vai produzir missão. Então eu tenho que tirar todas as minhas ressalvas contra a igreja e tenho que amar a igreja. Não tem como odiar, eu tenho que amar porque a igreja é a criação de Deus. Eu tenho que amar o Evangelho, mas eu tenho que amar o povo lá fora. Isso vai gerar missão, conforme Deus deseja. Então uma igreja missional é uma igreja acolhedora, é uma igreja não discriminatória, porque aceita que dentro da igreja vão estar pessoas cheias de defeitos. Porque esse tipo de gente, por incrível que pareça, que Deus convida para fazer parte da igreja. Drogados, prostitutas, gente que traiu mulher e marido, filhos rebeldes, por aí vai. Esse tipo de gente que Deus traz para a igreja. Agora entenda, é Ele que traz. Então a igreja missional, ela vai convidar outras pessoas, sem exigir um requisito para estar lá. Você pode ir na minha igreja, desde que você coloque terno e gravata. Desde que você não venha de calça comprida. Mulher, venha de saia. Não. Você vai convidar as pessoas para vir sem nenhum pré-requisito, ponto final. Elas querem Deus, gente. E essa igreja vai se alegrar porque ela tem a consciência, é o Espírito que vai mudar as pessoas, segundo a imagem de Jesus. É Ele que vai fazer efetivamente isso. Então Deus já está operando nas pessoas antes delas virem para a igreja. Entenda isso. Deus já começou a trabalhar nelas muito antes delas entrarem numa igreja. A igreja existe para Deus, para tornar Deus conhecido. E tudo que a igreja faz, deve fazer para evidenciar Jesus no mundo. Então, para terminar, a igreja tem a intenção de João Batista. Quando João Batista, que tinha um monte de discípulos, começou a perder discípulos para Jesus, a turma chegou e falou: como você não vai tomar uma posição? Os seus discípulos estão indo atrás de Jesus. Ele disse: eu sou, quem tem a noiva é o noivo, eu sou um amigo do noivo, eu estou feliz porque o noivo está feliz. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está dizendo? As pessoas são de Jesus, gente. Eu sou só um amigo do noivo. O que eu quero é conduzi-las a Ele. Só. Elas são dele. A minha tarefa é só dizer: ó, está aqui Jesus, Jesus está aqui, João está aqui, Jesus, agora é com vocês. Isso. Eu sou amigo do noivo. Eu não tenho controle e poder sobre ninguém. Ovelhas são dele. Pessoas são dele. A coisa é com ele. E aí eu gostaria que você pudesse lembrar desse modelo bíblico, entendendo que igreja é gente, entendendo que igreja é um grupo de pessoas que Deus escolhe. E terceiro, igreja é um grupo de Deus que Deus escolhe para fazê-lo conhecido lá no mundo, para amar o mundo, não para odiá-lo, mas para trazer um pouco de esperança para as pessoas desesperadas que acham que Deus não vai lá. E Deus vai, se a gente tiver a visão de que pode ir lá para conectar as pessoas com Deus através de Jesus. Amém? Eu gostaria de abrir alguns minutinhos